Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesta noite para todos nossos irmãos em graça. E eu quero, antes de começar, de dar início, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelos novos inscritos, né? Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família do canal Democracia Espiritual. E também eu quero agradecer antecipadamente, desde já, por aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Não faça só assistir, mas se inscrevam, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Amém? E eu quero trazer uma pequena reflexão essa noite, e tem como tema meninos no entendimento. Esse é o tema da mensagem, meninos no entendimento. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios, perdão, a garganta está um pouco, 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo 20, que diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número 14. E o versículo de número 20, que diz assim: Irmãos, não pensem como crianças. Quanto ao mal, sejam crianças, mas no modo de pensar, sejam adultos. Veja o que Paulo estava falando aqui para uma igreja que recebeu muitos dons, uma igreja que recebeu o entendimento, o conhecimento, uma igreja que recebeu as instruções dadas pelo apóstolo Paulo. E Paulo, quando escreve essa carta aqui para os irmãos que se encontravam lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, aqui foi depois da cruz, depois do estar consumado. Essa igreja era uma igreja que ela recebeu os dons da profecia, de línguas, mas era uma igreja que não sabia usar os seus dons. Era uma igreja que tinha conhecimento, mas era menina. Uma igreja que recebeu, ou seja, uma igreja que recebeu o conhecimento, mas se tornou uma igreja menina. Uma igreja onde existia divisões dentro dessa igreja. Uns eram de Paulo, outros de Cefas, que era Pedro, outros de Apolo, e outros eram de Cristo. Existia 4 grupos nessa igreja. Então era uma igreja que estava dividida. E Paulo aqui, escrevendo aqui, ele diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Esse é o retrato hoje das igrejas que se dizem que é de Deus, que é de Cristo hoje do século XXI. Essa é a cópia, essa é a xerox da igreja de Cristo hoje, do século XXI. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios,
uma igreja rica no conhecimento, porém menina, criança de entendimento. Então, Paulo estava orientando a igreja de Coríntios para não serem meninos, crianças no entendimento, na consciência. Então veja, Paulo continua, ele diz aqui, porém, na malícia sejam adultos. Veja, ele diz, irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Veja que para que eles fossem adultos no entendimento, na consciência, na compreensão, no discernimento. Paulo estava alertando essa igreja. E hoje, veja que hoje não é diferente. Essa igreja recebeu instrução de Paulo, ensinamento de Paulo. Paulo plantou a semente da graça nessa igreja. Paulo instruiu essa igreja. Paulo alimentou essa igreja com o evangelho da incircuncisão, o pacto para o entendimento, o pacto do Espírito. Mas essa igreja ela se tornou menina no entendimento. Então veja que é a igreja hoje do século XXI. 98% das igrejas de Cristo hoje na Terra, elas vivem de sombras, elas vivem de lei de Moisés. Tudo que os homens ensinam e falam, eles acatam, eles absorvem. Eles não têm o discernimento de entender o que é uma heresia, o que é o fermento da lei, o que é o véu ainda. Ele não sabe diferenciar o que é graça, o que é o evangelho da doutrina da graça e o que é lei de Moisés. São filhos, sim, mas se tornaram filhos da escrava. O entendimento deles embotaram, endureceram. O entendimento deles, da igreja de hoje aqui na Terra, aqui no Brasil, estão com a mente engessada. Eles são meninos no entendimento. E isso também vale, meu irmão, esse recado aqui, dessa pequena reflexão, vale também para alguns irmãos hoje que receberam, que saíram do sistema religioso, que dizem que estão em graça, e estão sendo levados por ventos de doutrina, por ensinamentos de uma falsa graça que está sendo pregada aí. Infelizmente, a gente está vendo isso aí no dia a dia. Pessoas concordando com uma prática de ensinamento que se dizem que é da graça, onde homens estão pensando do jeito deles, da maneira deles. Olha o entendimento de um homem que se diz que prega graça, que diz assim, que se você nasceu para viver 80 anos de idade, não é uma batida de carro, não é um infarto, não é nada que possa atrapalhar os planos de Deus. Agora eu faço uma pergunta, meus irmãos. Eu faço uma pergunta até esse abençoado aí. Eu faço uma pergunta a esses tais que estão entrando nesse entendimento aí. Quem é que garante que nasceu para viver 80 anos de vida aqui na Terra, 90 anos de vida aqui na Terra? Quem é que garante isso, meu irmão? Ninguém nasceu
e tem essa consciência, ou seja, Deus já revelou a ele que ele iria viver, que ele nasceu para viver 90 anos de idade aqui na Terra. Isso são ideias tiradas de uma mente cauterizada, de uma mente corrompida, meu irmão. De uma mente carnal, onde muitos estão sendo presos por esses ensinamentos, estão sendo alcançados como um passarinheiro, como um pássaro preso numa gaiola. E muitos então estão entrando nesse entendimento, nessa forma de pensar, dizendo que é uma graça, dizendo que ele recebeu esse nível de revelação e o nível dele está superior acima dos demais irmãos que pregam o evangelho da graça. Então veja o que está acontecendo, meu irmão, com a igreja hoje do século XXI e com até alguns irmãos que estão em graça, que saíram do sistema religioso fraudulento e enganador e entraram numa graça agora em outro entendimento enganador também, de homens com mente corrompida, cauterizada, com homens com a mente carnal, com suas ideias, com suas filosofias, e vivem transmitindo um evangelho onde eles dizem que é graça, que de graça não tem nada, meu irmão. Então veja, Paulo estava alertando essa igreja aqui, que era menina. É o retrato falado da igreja de Cristo hoje da terra. Uns estão entrando no outro evangelho aí chamado graça. Já não bastava o sistema religioso, que são meninos no entendimento também, que não aprenderam nada. O que eles aprenderam é que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Olha o que ele aprendeu, porque eu aprendi isso. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas, e essas promessas, as promessas que Deus fez, irão cumprir na sua vida. Não. A promessa de Davi foi para Davi. As promessas de Gideão foi para Gideão. De Jeremias foi para Jeremias. Não tem nada a ver comigo, nem com você, meu irmão. Não tem nada a ver. E isso vive frustrando o povo de Deus. Pessoas aí que vivem esperando uma promessa que está na Bíblia. Pegam passagens de Davi, de Gideão, desses homens aí lá do Antigo Pacto, e trazem para os dias de hoje, de Ana. Então o povo vive cego de entendimento. Mas aprove a Deus, meus irmãos, que os nossos olhos foram iluminados, foram abertos. E veja que Paulo tem uma preocupação com essas igrejas. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Paulo elogiando o trabalho aqui de Epáfras. E olha o que Paulo diz aqui, ó. Capítulo de número 1. Veja o que Paulo diz aqui para... Não, Efésios capítulo número 1. Perdão. Efésios capítulo de número 1. Eita, desculpa aí. Efésios capítulo número 1 diz assim, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olha, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha o que Paulo estava falando para essa igreja, para outra igreja. Essa carta aqui foi para os Efésios. E essa carta não servia para os coríntios, nem a carta dos coríntios servia para a igreja de Efésios. Mas Paulo escrevendo aos Efésios, olha o que Paulo diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então veja que essa igreja aqui de Efésios, Paulo estava elogiando essa igreja. Chegando ao ponto de Paulo dizer, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja
a esperança da sua vocação, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, hoje, nós estamos em um outro nível de entendimento. Hoje ninguém consegue mais nos enganar, eu e você, nós que estamos em graça, porque alguns, infelizmente aí, que se dizem que estão em graça, ainda estão com seus olhos cegos, foram cegos pela religião evangélica e agora estão sendo cegos, guiados por guias cegos, né? Guiando-os irmãos que vieram do sistema religioso, que tiveram também os seus olhos abertos, iluminados, mas agora estão com os olhos novamente cegos em trevas de entendimento. Mas nós não, irmãos. Graças a Deus que nós tivemos nossos entendimentos, as nossas faculdades abertas, nós tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente, e não nos deixamos levar por ventos de doutrinas, entendeu? Então aqui em Efésios capítulo 4, Efésios, a mesma carta, Efésios capítulo 4, olha o que Paulo escrevendo para essa igreja, Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Veja o que Paulo estava escrevendo para essa igreja. O alerta de Paulo. O sinal vermelho de Paulo alertando essa igreja. Para que não sejamos mais, olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que Paulo falou isso? Porque um dia Paulo foi menino também. Paulo foi levado por ventos de doutrinas. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo era zeloso na lei, no judaísmo, mas Paulo teve os seus olhos abertos para um novo entendimento. E Paulo deixou de ser menino. Então, veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, claro que isso aqui era em outro contexto para uma igreja, para a igreja dos Efésios, os irmãos daquela igreja de Éfesos. Né? Mas veja, eu tomo posse dessa palavra. É claro que em outro contexto, porque menino um dia eu fui também, eu fui enganado por ensinamentos que estavam totalmente fora de rota, fora do prumo. Eu vivi numa graça misturada há 14 anos, onde pregava lá dízimos, apresentação de criança, à espera de Jesus voltar, diabo, Satanás, principado e potestade como seres espirituais, que se pregava isso lá dentro das congregações. Ceia, Santa Ceia, que também fazia essas tais práticas, que nunca foi Santa Ceia. Entendeu? Então um dia também fui menino, mas olha, eu tomo posse dessa palavra aqui, mesmo em outro contexto, olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É o que está acontecendo hoje com a igreja do Brasil, a igreja de Cristo aqui na terra. Homens que enganam com suas astúcias fraudulosamente. Uns vivem pregando fermento, lei de Moisés, dizendo que está em graça, é uma mistura. Outros vivem pregando uma graça, uma graça onde eles colocam Deus como autor de todo mal,
Deus está conectado com a maldade do homem aqui. A soberania de Deus está conectada com a maldade do homem. Veja em que ponto chegou, meu irmão. Veja o alerta para nós que ainda estamos firmes nessa graça na qual nós somos chamados. Que a gente não venha ser levados, meu irmão, por certos canais. Cuidado com certos canais no YouTube, com certos ensinamentos, com homens que pregam sem temor e onde colocam o nosso Pai como um carrasco, meu irmão. Aí Paulo continua no versículo 15: antes seguindo a verdade em amor, ou glória, seguindo a verdade, seguindo o evangelho da verdade em amor. A graça se resume em uma só palavra: amor, meu irmão. Esse amor, ele foi derramado em nós. Esse amor, ele foi derramado em nós. Então veja, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. E em Cristo, em graça, nós crescemos. Fora da graça, meu irmão, fora do evangelho da verdade, não existe crescimento, existe inchaço. Não existe crescimento, não existe edificação, meu irmão. Fora desse evangelho, fora da doutrina do evangelho da graça, não existe crescimento. Não existe edificação, não existe firmeza, não existe paz, existe perturbação, existem mentiras. O outro evangelho é anátema, como Paulo pregou. Entendeu? Então, nós temos que continuar firmes nesse evangelho, como Paulo falou aqui em Romanos, capítulo número 5. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 5. Olha, tendo, pois, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou glória, já nascemos justificados. Aqui Paulo está falando para um tempo, um povo que viveu o antes da cruz e o depois da cruz. Nós não vivemos esse período, mas nós já nascemos justificados pela fé em Cristo. Nós temos essa justificação. Nós temos essa consciência que nós já nascemos justificados pela fé em Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, ou glória. Esse evangelho nos proporciona paz, descanso de espírito, alegria. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, ou glória, pela fé a esta graça, ou glória, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes. Pela fé, nós temos entrada a esta graça na qual estamos firmes. Não existe outro evangelho, outro ensinamento que nos deixe firme como o evangelho, como a doutrina do evangelho da graça. Só esse evangelho para nos dar firmeza, ou glória, descanso, paz no Espírito. Então, meu irmão, infelizmente muitos estão sendo levados por ventos de doutrina. Olha o que Paulo escreveu aqui em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 9. Olha o que Paulo diz. Escrevendo para os hebreus, ele diz, aos irmãos, ele diz no versículo 13. Não, no versículo 9. Hebreus 13, 9 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Hebreus capítulo 13,
versículo de número 9 diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo de número 9 diz, depois eu volto para essa, vamos ler logo nessa tradução aqui. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, ou glória. Nós somos fortes na graça, nós somos fortes em graça, nesse evangelho, nesse entendimento. Nós não somos meninos levados por ventos de doutrinas. Aí ele diz aqui, ó, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que a eles se entregam. Não seja, desculpa, eu vou ler novamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, aos quais a eles se entregaram. Nessa outra tradução aqui, minha garganta está um pouco ruim. Eu peço desculpa a vocês aí, meus irmãos. Nessa outra tradução aqui diz assim, ó, no versículo 9, Hebreus 13, versículo de número 9, diz assim, ó, versículo 9, diz assim, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 9, diz assim, ó, o certo é bom para as nossas almas receberem força por meio da graça de Deus, e tão por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não são ajudados por elas. Então veja, meu irmão, não se deixe enganar, não se deixe enganar por outros ensinamentos, como se vocês fossem meninos. Homens sem temor ao Evangelho, homens que só pensam em seu crescimento, em poder, em ostentação, homens que querem ver só o crescimento dos seus canais, esses tais aí que estão em graça, homens que não têm temor, outros também que vivem por ostentação, é como o caso da religião evangélica, pelo poder, pelo nome, pelo dinheiro, é isso que eles querem, meu irmão. Entendeu? Então veja, Paulo estava alertando essa igreja aqui. Paulo também estava alertando os hebreus. E veja o que Paulo escrevendo aqui em Hebreus capítulo 5. Hebreus, mesma carta de Paulo, Hebreus capítulo número 5. Ele diz aqui, ó, versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Veja que Paulo estava falando do Evangelho da Graça. Eles foram negligentes no entendimento. Eles foram negligentes para entender a interpretação do Evangelho. O que significa, eles foram negligentes, o que significa uma pessoa negligente? Descuidada, desleixada, uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa que ouviu, mas negligenciou a verdade, o entendimento, não compreendeu, não entendeu. Então, assim está o sistema religioso hoje. Desconhecem, não entendem, não compreendem o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é tão simples de ser pregado, de ser vivido, de ser ensinado. Entendeu? Então, podemos estar presos, ou seja, não podemos estar presos à velha aliança e aos profetas. Nós não podemos mais viver
pelos ensinamentos dos profetas e da velha aliança da lei de Moisés, de profecias, de coisas que foram feitas, no caso de Davi, de Gideão, como eu já falei aqui, de Josué, de Ana, promessas que foram feitas a essas pessoas. Aquilo foi para eles, não foi para nós, meu irmão. Isso aí não tem nada a ver conosco. Entendeu? Então, nós não fomos chamados para viver presos à velha aliança, ao fermento da lei. Não fomos chamados para viver heresias da falsa graça. Nós fomos chamados para viver o novo, o glória, viver o novo, a nova aliança, sem mistura, sem retoques, sem fermento, sem heresias. Foi para isso que nós fomos chamados. E a cada dia nós vamos crescendo dessa graça, nesse conhecimento do Pai. Então, veja, no versículo 12, Paulo diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Veja o que Paulo escrevendo aqui em Hebreus capítulo 5, no versículo 12 agora que eu li. Então veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o tempo que eles ouviram a pregação do Evangelho. Eles foram negligentes no ouvir. Pelo tempo já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, já deveriam estar aptos a discernir, a entender, a compreender o que é fermento, o que é lei e o que é evangelho. Coisa que o sistema religioso de hoje não conseguiu compreender e entender. Como também a falsa graça que está por aí, falando coisa por coisa, bobagem, abobrinha. Alguns homens aí aloprados aí que não falam coisa por coisa, meu irmão. Então Paulo estava dizendo, já faz muito tempo que vocês ouviram o Evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês ainda necessitam de ser ensinados pelos primeiros rudimentos da palavra. Vocês ainda necessitavam de leite, eles necessitavam de leite ainda, era isso que Paulo estava dizendo. O leite aqui era o alimento de crianças, entendeu? De meninos. E a criança, o menino, não pode ser alimentado, não pode só se alimentar só de leite, meu irmão. Vai chegar um momento que ele vai deixar o leite para o seu crescimento, para ter firmeza. Mas eles não. Eles foram negligentes, entendeu? A criança tem um momento que toma leite, toma mingau, mas chega o momento de comer feijão, arroz, macarrão, mocotó. É isso que dá força, solidez. Então a criança vai crescendo cada dia mais, entendeu? E se torna um adulto espiritual. Entendeu? Mas isso é preciso observar o que está sendo ensinado, o que está sendo instruído. Então veja, o crescimento é dia após dia, é degrau por degrau, e todos os dias nós vamos crescendo nessa graça, nesse novo pacto, nesse entendimento que é para o Espírito. Quem está na graça não precisamos de leite, mas sim de alimento sólido, ou glória, de alimento que nos dê firmeza, consistência, nos fortifique, nos deixe saudável, resistente às lutas do dia a dia. E só essa graça que nos dá o descanso em meio às dificuldades, em meio às perseguições. O leite aqui tipifica a lei de Moisés. O alimento sólido aqui é a graça, a glória, o pacto para o Espírito, esse pacto, o evangelho da graça, o evangelho, a doutrina do evangelho da graça, onde nós se alimentamos, onde nós estamos firmes pela fé nessa graça, meu irmão, com glória. Entendeu? Então,
Então veja, no versículo 14, diz assim, no versículo 13, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja que o alimento sólido é o pacto para o entendimento, é a graça. Entendeu? E todos nós estamos com os olhos iluminados nesse entendimento, na nova aliança, no novo pacto. Então veja que nós tivemos os nossos olhos iluminados, como eu já falei aqui. Temos a nossa mente exercitada. Nós que estamos defendendo o Evangelho, a bandeira da doutrina da graça, desse Evangelho, nós que defendemos a bandeira da escatologia consumada, temos a nossa mente exercitada e conseguimos discernir, meu irmão, o bem e o mal através do Espírito. Nós conseguimos, com os olhos iluminados, discernir o que é graça e o que é lei. Com os olhos iluminados, nós conseguimos entender o que é o evangelho da verdade. Uma graça sem heresia, sem mentira, entendeu? Sem fermento. Com os olhos iluminados, nós conseguimos perceber e discernir e ver as heresias pregadas aí pela falsa graça. Entendeu? Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui para meus irmãos. Que a gente venha continuar a estar firme nessa graça. Que a gente não venha ser enganados mais por ventos de doutrina, nem pelo falso evangelho, pela falsa graça que está aí. Nós não fomos chamados para viver fermento da lei. Nós não fomos chamados para viver uma falsa graça. Uma heresia da falsa graça. Nós somos chamados para viver uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoques, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça é uma democracia espiritual. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, comente à vontade, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Cuidado com a falsa graça. Cuidado com o fermento da lei de Moisés. Cuidado com o véu. Amém? Graça e paz.